Oi, como vai? Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi da Melunins e hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com você, quero comentar um pouco sobre como surgiu a vontade de trabalhar com livros de bebê e com álbuns de memória, né? Que são produtos que a gente faz aqui na Melunins. Uma característica que eu tenho desde muito nova é que eu gosto muito de trabalhar com papéis. Eu sempre gostei muito dessa área de papelaria, sempre gostei muito de decorar meus cadernos, sempre gostei muito de fazer letras diferentes, de fazer cartões manuais. Sempre gostei muito desse tipo de tarefa, desse tipo de trabalho. E alguns dias atrás eu fui, precisei de comprar uma cartolina e eu fui na lojinha tradicional do bairro, levei minha filha junto comigo e quando a gente estava indo embora, eu lembrei e comentei com ela que quando eu tinha a idade dela, mais ou menos, até um pouco menos, hoje a minha filha tem 12 anos, então quando eu tinha a idade dela, um pouco menos até, todo o dinheiro que eu ganhava de mesada ou de alguma tarefa que eu fazia para minha mãe, ganhava algum dinheiro, eu recebia de presente, algo assim. Eu gostava de ir nessa papelaria e comprar cola, comprar glitter, comprar papel, comprar qualquer coisa que eu pudesse fazer aquilo virar algo legal para decorar meus cadernos ou para fazer cartões. Sempre gostei muito dessa área. Eu lembrei que teve uma vez que eu fui nessa lojinha e eu vi lá um plástico, aqueles plásticos que a gente comprava no metro para encapar caderno, acho que compra até hoje, na verdade, né? Para encapar caderno brochurão. Tinha alguns estampados, tinham lisos, enfim. E aí nesse dia eu vi um lá que era transparente e nele tinham vários desenhos de ursinhos, eram umas estampas de urso. Tinha uns ursinhos pequenininhos um do lado do outro. E eu comprei um metro desse plástico, levei para casa. E eu recortei os ursinhos em volta um do outro, em volta, né, dos ursinhos ali, e colava no meu caderno para decorar o caderno como se fossem adesivos. Eu colava com cola branca e aí na hora que a cola secava, aquilo ficava transparente e ficava parecendo um adesivo transparente. Deu muito ursinho. E aí eu levei alguns para as minhas colegas da escola, né? E aí elas amaram, usaram no caderno delas também. Então, isso sempre foi meu, assim, sempre foi uma característica minha de ser criativa, de inventar moda. Então, eu sempre gostei disso. E eu acredito que sem essa característica, eu não pensaria em criar melunins, eu não pensaria em trabalhar com livros de bebê, com álbuns de foto, que são produtos artesanais, são produtos feitos à mão, são produtos que necessitam de um cuidado para fazer, tem muitos detalhes. Então, ter essa característica foi muito importante para mim, né? Foi algo que pesou bastante na minha decisão de trabalhar com esse tipo de projeto, que é a papelaria personalizada. Um outro ponto que foi assim para mim, eu vou dizer que foi motivador, que eu acredito ser o que mais pesou. E aí a gente não fala nem da escolha de trabalhar com livros de bebê e álbuns de fotos ou álbuns de memória, mas em criar a marca Melunins, em tudo que ela é, na essência que ela tem, os produtos que ainda vão ser criados, né, que vão ser oferecidos no nosso site. Então, toda essa essência de gerar conexões de afeto, de semear afeto pelo mundo, isso tudo vem das minhas referências que tive muito fortemente, sim, na sua maioria, quando eu era criança, né? E a maior parte delas vem da minha mãe. Minha mãe também é uma pessoa que sempre foi muito criativa. Minha mãe, hoje ela é aposentada, mas ela sempre trabalhou em salas de aula, trabalhou também como tesoureira em escolas. E ela sempre teve essa pegada criativa também. E eu cresci vendo ela fazer coisas diferentes, talvez
por essa referência externa eu tenha desenvolvido essa parte também em mim. Mas teve um ponto na minha vida ali, quando eu tinha por volta de 8 anos, 7, 8 anos de idade. Minha mãe teve a brilhante ideia de pegar os registros que eu e minhas duas irmãs tinham e condensar isso tudo em um lugar só. Então ela pegou algumas folhas de ofício, dividiu para nós três, e ela tinha uma máquina de escrever. Então ela pegou esses ofícios e começou a digitar alguns títulos, alguns textos, alguns títulos nessas folhas de ofício, com o que ela tinha visto, que ela tinha em casa, né, de registro de nós três. E pegou esses três pacotinhos de folha e pediu pra gente ir nessa mesma lojinha e fazer a encadernação em espiral desse caderno ou álbum, né? E isso foi algo que me marcou muito. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou virar minha câmera para que eu consiga comentar e mostrar o álbum de que estou falando para vocês conseguirem acompanhar junto comigo, tá? Bom, o meu álbum é esse aqui. Então minha mãe pegou algumas folhas de ofício. A ofício é uma folha branca sulfite que tem um tamanho um pouco maior do que o A4. E ela pediu pra gente ir nessa lojinha para poder encadernar ele aqui do lado. E aí, ela colocou aqui na frente a foto de cada uma de nós três. Tem uma foto diferente aqui, né? Obviamente. Essa aqui sou eu. Eu era bem carequinha quando eu era bebê. E ela tinha também alguns desenhos lá em casa. E ela pediu para nós três escolhermos um desenho, né? E eu escolhi dessa menina aqui. E aí ela colocou esse papel vegetal na frente para poder, acho que a câmera não vai desfocar. Deixa eu ver. Melhorou. Ela colocou esse papel vegetal na frente, não vou virar porque senão a câmera vai ficar desfocando de novo. E a gente coloriu, esse colorido foi eu que fiz em cima do desenho em branco. E aí aqui, ó, vocês vão ver, ela colocou meus dados principais aqui, dados de nascimento, nome, onde eu nasci, quais características eu tinha, primeiro tombo, palavras, primeiro passinho, um belo presente que eu ganhei. Enfim, eram memórias que ela tinha e que ela registrou nessa primeira parte. Ela fez isso daqui para cada uma de nós três. E aí ela foi colocando, tá vendo? Em agosto de 88, ela descobriu que estava grávida de mim. Esse aqui é o exame de gravidez. Colocou algumas informações dela. Aqui minha irmã mais velha, colocou a foto da minha irmã mais velha, do meu pai. E ela colocava um pouco de humor nas páginas também, fazia alguns trocadilhos. Aqui meu pezinho, a certidão de nascimento. Aqui minha primeira visita ao médico. Essa foto aqui foi na creche onde minha mãe trabalhava quando a gente era bebê. E na verdade, hoje eu tenho 33 anos de idade. Quando eu era bebê, né, quando eu e minhas irmãs eram bebês, a gente não tinha acesso tão fácil a fotografias. E nessa creche onde minha mãe trabalhava, tinha um fotógrafo que visitava lá constantemente, né, com certa frequência, e registrava as crianças da creche. Então eu sou muito grata a esse fotógrafo hoje, porque ele tirou muitas fotos assim que eu tenho quando eu era bebê, foi graças a ele. Então eu tenho uma gratidão muito grande por ele, porque se não fosse ele, nessa fase de bebê eu não teria registro meu. Então, para poder colocar nesse álbum aqui. Então, eu sou muito grata por isso também. Hoje a gente já tem essa facilidade, né, de ter muitas fotos aí à nossa disposição no celular. Aqui é a moeda da época.
eu com 10 meses, uma reportagem na creche, onde minha mãe trabalhava e a gente ficava. Então, aqui tem muitos detalhes de momentos que a gente tinha lá em casa. Ela condensou tudo isso, escreveu aqui na máquina de escrever. Isso foram, assim, memórias que fizeram parte da minha vida durante muito tempo. Esse álbum, ele me ajudou muito quando eu era menor. Todo lugar que eu ia, ou todas as pessoas que eu gostava, minhas colegas de classe, minhas professoras, eu gostava muito de levar esse álbum comigo para compartilhar como que eu era, como as minhas fotos de bebê, para compartilhar um pouco da minha história. É, eu lembro direitinho que sempre que eu tinha uma professora nova que eu gostava, eu levava esse álbum para a escola e mostrava para ela. E era muito interessante, sim, perceber que quando a professora folheava as páginas, né, lia as frases que minha mãe tinha escrito e via as fotos, era interessante que eu percebia que elas viam o carinho que tinha por trás dessas páginas. Elas elogiavam muito, elas gostavam muito da ideia e isso era muito importante para mim. Então, sempre que eu tinha uma amiga nova da escola que eu gostava, eu levava o álbum para essa pessoa ver. Foi um material que me acompanhou muito na minha infância, me acompanhou muito na minha adolescência. Nos momentos em que eu estava triste, eu carregava pegava esse álbum para folhear novamente, ler, e aí eu percebia o tanto de carinho que eu sempre tive do meu lado. Vendo as fotos, algumas fotos que a gente tá mais crescida aqui, eu lembrava daquele dia, como que foi gostoso, que foi na minha formatura. Então eu lembrava detalhes daquele dia, o que a gente fez, natais. E foi assim, foram memórias, apesar de as fotos não serem tão bonitas, né, não terem tanta qualidade assim, eu revivi esses momentos. E isso foi muito importante para mim mesmo. Depois que minha mãe, que a gente encadernou, né, para continuar o álbum, ela colava etiquetas, tá vendo? Aqui foi feito na máquina, as etiquetas que ela tinha, ela escrevia na máquina e colava a etiqueta, colava as fotos. Então, eu queria, né, quando eu criei a Melunes, eu quis trazer a possibilidade de outras mães registrarem também momentos dessa forma e de outros filhos terem acesso à história deles também quando eles fossem mais crescidos, né, quando eles soubessem ler um pouco mais. E hoje na Melunes nós temos 2 produtos com esse papel, que é o livro de bebê, que tem muitos detalhes, muitas informações do primeiro ano da criança. Então ali a gente tem os primeiros passos, a registro da dentição, como que foram, qual foi o primeiro dente a nascer. Nós temos como que foi a introdução alimentar. Nós temos relato do parto, desculpa. Nós temos registro da árvore genealógica. São muitos detalhes do primeiro ano da criança que, se a gente não registra naquele momento, provavelmente, né, tem pessoas que têm memória melhor. Eu não sou uma delas. Minha memória não é tão boa assim para guardar detalhes. Mas se você não registra ali naquele momento que você está vivendo, um pouquinho, né, um período próximo do que você está vivendo, que você viveu, você acaba esquecendo. Então, com quantos anos que começou a andar, com quantos anos começou a engatinhar, com quantos meses começou a falar, né? Tô falando anos, mas é a idade. Com qual idade começou a falar, qual foi a primeira palavra. Esses detalhes a gente não lembra se a gente não registra. Então, o primeiro livro do bebê, ele tem essa função, né? O livro do bebê mesmo, que é o registro do primeiro ano de vida da criança. E o álbum de memórias, ele é um álbum livre, né? Ele não tem conteúdo escrito nas suas páginas, as páginas são livres, ela é de papel reciclado, mas não tem impressão nenhuma.
Por quê? Eu quis fazer dessa forma porque às vezes, talvez seja o seu caso, você possa ser mãe de uma criança que já tem 2, 3 anos e você não se lembra de detalhes tão pequenos quanto o livro do bebê traz. Mas nunca é tarde para fazer esse registro. Igual esse livro aqui que eu dei o exemplo, que minha mãe fez para mim e para minhas irmãs, eu tinha 7 anos de idade. Minha irmã mais nova tinha uns 6, minha mais velha tinha uns 8. E apesar dele ter sido feito nessa idade, com os registros que a gente já tinha, ele carregou a minha história. Então, assim, nunca é tarde para fazer esse trabalho, nunca é tarde para deixar isso para os nossos filhos, né? Então, o álbum de memórias, ele dá essa liberdade. Então, você provavelmente tem fotos do seu filho ou de sua filha quando era pequeno, quando estava engatinhando, quando estava comendo a primeira papinha. Esses registros, geralmente, a gente tem hoje muito fácil com as fotos. Mas quando a gente procura ali rapidamente para poder mostrar para um amigo, para mostrar para um colega, a gente não encontra fácil. Seja no Google Drive, por mais organizado que seja no computador, por mais organizado que seja as pastas, no celular, é mais difícil ainda porque a memória vai aumentando, né? Vai preenchendo, a gente tem que esvaziar de vez em quando e salvar no computador. Então acaba que essas fotos, esses registros guardados, eles não estão na sua mão na hora que você quer resgatar essa história. E algo que eu penso muito é que quando o seu filho, né, ou minha filha, for um pouco maior e eu já não tiver tão nativa assim, para poder resgatar essas memórias, esses registros, será que ela vai ter? Será que ela vai conseguir? Dificilmente. Talvez ela consiga acesso às fotos, mas o sentimento que tá ali junto com as fotos, os detalhes daquele momento, daquele aniversário, os detalhes daquele passeio, nós que vivemos, né? Nós que estamos com... Vamos supor que você faz um passeio hoje com seu filho ou sua filha de 1 ano de idade. Quando ele ou ela tiver ali por volta de 7 anos, essa memória de quando ele tinha 1 ano não está mais na mente dele. Geralmente a gente começa a lembrar detalhes depois dos 6 anos, né? As memórias vão se apagando da nossa mente, mas geralmente as memórias de 6 anos para frente, elas ficam mais concretas assim na nossa mente. 1, 2 anos, a gente não consegue resgatar. Então você que viveu aquele momento com seu filho, sua filha de 1, 2 anos de idade, pode colocar isso no álbum de memórias e descrever. Nesse dia foi muito legal porque nós fizemos isso juntos, você gostou muito disso, daquilo, você riu muito por causa disso, daquilo, você gostou de vestir tal roupa, ou você arrancava o tempo todo o chapéu ou o boné que eu colocava em você não gostava de usar meias. Esses detalhes, gente, eles passam para o seu filho, para sua filha, quando eles estiverem mais velhos, um carinho tão grande de que você que viveu, que observou, que estava ali pertinho, que se preocupou em colocar isso no papel, se preocupou em colocar foto, escrever. Essas memórias, elas são riquíssimas, E a gente pode não estar com o nosso filho na hora que ele também estiver lendo, né? Estiver tendo acesso a esse material, conseguir ler, conseguir folhear com as próprias mãos, porque infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente pode morrer a qualquer momento. Então eu não sei se eu vou estar com a minha filha daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Eu tenho o hoje nas minhas mãos. Então eu penso muito nisso. Se Deus não permitir que eu fique com a minha filha daqui a alguns anos, né? Eu quero pelo menos que ela tenha junto dela que enquanto a gente estava aqui, né, enquanto a gente estava junto e tudo, eu tinha esse carinho, eu tinha essa preocupação e ter isso na mão, não só no digital, é muito importante, porque o digital a gente pode perder, a gente pode não conseguir acessar. Quantas vezes a gente pega fotos antigas e fala, nossa, eu nem lembrava direito dessa foto, eu nem lembrava disso, ou quando algum familiar compartilha com a gente, né, fotos de alguma coisa, alguma viagem que a gente fez,
Falando, nossa, realmente essa viagem foi tão legal, nem lembrava mais. E se você coloca isso no álbum de memórias, você tem sempre à mão ali no físico, você pode carregar com você. Você pode ter em casa vários volumes de álbuns de memória, vários passeios que você fez, várias viagens que você fez. Você pode fazer, se você é mãe ou gestante, né, e seu filho é menor, você tem esses detalhes ricos. Hoje você pode preencher o livro do bebê e aí continuar a história usando o livro de memórias, né, para registrar isso. Você pode registrar sua gestação em um livro de memórias. Você pode registrar uma viagem no livro de memórias. Então você pode ter um livro de memórias para cada ocasião que você queira, ou você pode ter uma coleção de livros de memórias, então volume 1, volume 2, volume 3, e ali continuar a história da forma que você se sentir livre para fazer. Então, se você teve algum momento legal que você quer registrar, revela aquelas fotos e vai colocando no álbum, vai escrevendo ali seus sentimentos, vai escrevendo ali suas considerações. Você pode ter certeza que esse material vai ser um tesouro para o seu filho, para sua filha mais para frente. E aí eu tô falando muito de filho e filha porque a gente está discutindo sobre o livro do bebê e o álbum de memórias. Mas se você ainda não formou sua família, se você ainda não tem filhos e gosta de registrar esses momentos, você pode fazer a sua coleção de álbuns de memórias com viagens, com passeios em família, com situações legais que você vive e que você quer registrar e deixar ali para no futuro seus filhos verem como que você aproveitava o seu tempo, o que você fazia, o que você gostava de fazer no seu hobby. Enfim, deixa eu voltar aqui para a minha imagem maior, porque nós já discutimos sobre o livro do bebê. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Foi isso que me motivou, é isso que me motiva até hoje em criar produtos que trazem essas memórias, que deixam isso vivo dentro de nós. Eu acredito que isso é muito, muito, muito importante. Fez muita diferença na minha vida, muita mesmo. Vários momentos em que eu estava triste mesmo. Eu pegava esse álbum, eu lembrava de situações que a gente viveu, eu via o carinho da minha mãe, eu lembrava de como eu gostava de mostrar isso para meus professores, os feedbacks que eu recebia. Então, assim, era impossível para mim dizer para mim mesma que eu não era amada, que eu não tinha motivo para ficar feliz. E essa experiência é que eu quero trazer para outras pessoas, para outros filhos, outras mães, e é dessa forma que eu gostaria de te ajudar, semeando conexões de afeto, semeando conexões verdadeiras, genuínas, trazendo essas emoções, como que eu posso dizer, concretizar essas emoções para que você consiga lembrar delas sempre que você quiser. Sempre que você desejar reviver algum momento, se o seu filho já cresceu, você quer reviver como que era quando ele era bebezinho, o que você sentia, como que era quando você estava grávida, o que você sentia, tudo isso, se você fizer os registros com fotos, com suas palavras e trazer o seu sentimento para o papel, seja em frases curtas, quando a gente registra isso tudo, principalmente para quem escreve, é muito mais fácil de estar resgatando isso. E é uma bela oportunidade também poder folhear isso depois e mostrar para os filhos, explicar com mais detalhes, porque quando a gente coloca uma foto e uma síntese do que aconteceu ali, a nossa memória é ativa. Então quando você for compartilhar, mostrar o seu livro de memórias, seu álbum de memórias para outra pessoa, o seu livro do bebê para outra pessoa, você vai lembrar ali, você vai comentar, nossa, nesse dia foi assim, assim, eu gostei disso. Então, esse tipo de interação, esse tipo de emoção, de sentimento, ele faz muito bem para nós. Muito bem mesmo. E é isso que eu quero proporcionar para mais mães, mais pessoas. E é por isso que a Melunins existe, por isso que eu sou muito feliz em trabalhar com esse tipo de projeto, trabalhar com a papelaria personalizada e trazer
isso para outras pessoas também. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história da Miruni. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu comente algo da minha vida, da minha história que eu não comentei aqui, você ficou curiosa ou curioso, por favor, deixe seu comentário aqui, que aí nos próximos vídeos eu vou respondendo. Um grande abraço!